Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre investimentos internacionais, focando em BDRs, fundos internacionais e investimento diretamente no exterior. Caso tenha curiosidade sobre o tema, me acompanhe até o final do vídeo. Fala pessoal, eu sou Thiago Lara, editor do portal de notícias do mercado financeiro vainvestir.com.br. Hoje vamos falar sobre investimentos internacionais. Estou com o especialista em renda variável, Romero Oliveira, para abordar esse assunto com a gente. Romero, existem dois mercados muito diferentes entre si. Um mercado protagonista da parte acionária, que é o mercado americano, e o outro mercado que está em plena ascensão nos últimos 3 anos, que é o mercado brasileiro. Conta pra gente um pouquinho sobre o desenvolvimento desses dois tipos de mercado, o americano e o brasileiro. Thiago, é uma comparação até injusta, né? O mercado americano é um mercado extremamente desenvolvido em todas as suas frentes, tanto na parte de renda variável, a própria parte de renda fixa, que no Brasil é um mercado muito pouco líquido. No mercado americano é um mercado bem mais líquido do que o brasileiro, por exemplo. E para além disso também, né, o número de teses de empresas que conseguem acessar o mercado de capitais é muito maior por lá, né? O mercado brasileiro, apesar da franca ascensão que nós temos recentemente, nos últimos 2, 3 anos, de acessibilidade das empresas do mercado de capitais, ainda assim é uma bolsa, por exemplo, extremamente concentrada em teses específicas. Então, quando a gente compara o mercado americano com o brasileiro, a gente vê que realmente a gente está num patamar abaixo, né, como um país em desenvolvimento, que tem suas empresas construindo ainda sua reputação frente ao mercado, e o próprio mercado de capitais evoluindo ali nas suas regras do jogo, na sua regulamentação, para permitir esse crescimento e, quiçá, algum dia a gente chegar próximo do grau de desenvolvimento do mercado americano. Romero, o segundo ponto que eu queria abordar com você é o seguinte: por que de fato vale investir no exterior? Qual a importância de se investir no exterior? Eu digo até mais, tá, Thiago? É importante que os brasileiros investam de uma forma global. Quando a gente compara com outros países, o brasileiro, em geral, ele tem esse viés chamado home bias muito forte. Aquele viés de você investir somente naquela região que você conhece, que você pertence, numa mesma moeda. Por exemplo, o povo americano, eles investem uma parte relevante do patrimônio deles fora dos Estados Unidos. O europeu, da mesma forma. Caso a gente queira falar de um país em desenvolvimento, os chilenos, por exemplo, já fazem esse trabalho muito bem, e nós investimos pouco mais de 2% do nosso patrimônio fora do Brasil. Então, nós, como investidores, nós ficamos muito expostos aos riscos que o Brasil tem, pelo menos historicamente, né? Como o grau de crises que a gente apresenta, de instabilidade e até mesmo o grau de desvalorização da moeda. Então, como investidor, a regra 1 que nós aprendemos é não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Em geral, o brasileiro faz isso bem. Ele diversifica em renda fixa, inflação, pós-fixado, pré-fixado, fundos, renda variável. Mas quando a gente olha a parte geográfica, todos os ovos estão nessa mesma caixinha chamada Brasil. Então, grande parte dos investimentos continuam concentradas no Brasil, e esse grau de diversificação geográfica, buscando outros mercados, outras teses, outras moedas, permite que as carteiras dos investidores se mantenham muito mais saudáveis, menos expostas a risco político, riscos econômicos inerentes ao país em desenvolvimento como o Brasil. Romero, a gente sabe que existem diversos produtos fornecidos pelo mercado para se investir ou diretamente ou estando aqui no Brasil, mas investindo no mercado externo. Quais são essas formas e produtos para se investir no exterior? Existem diversas maneiras de conseguir investimento internacional. Nos últimos 2, 3 anos, nós passamos por uma verdadeira revolução no mercado de capitais brasileiros. Os investimentos internacionais, até pouco tempo atrás, eram quase inacessíveis para os investidores de varejo, o pequeno investidor. Hoje em dia, o investidor tem uma gama bem grande de possibilidades para se investir fora do Brasil. Existem fundos internacionais que permitem o investidor investir tanto em ação, renda fixa, multimercados fora do Brasil. As BDRs, que até 2020 eram totalmente restritas para os investidores qualificados, passaram a ser oferecidas para investidores de varejo. E além disso, as corretoras
começaram a abrir braços mais focados em investimentos internacionais. Então, hoje em dia, você consegue investir diretamente no mercado internacional através de corretoras também. Então, a gama de investimentos, a gama de possibilidades nos últimos anos, ela se ampliou bastante e hoje em dia não existe mais desculpa para o investidor brasileiro estar totalmente alocado em Brasil. E se o investidor quiser investir diretamente no mercado americano, como é que ele faz? As BDRs ela tem uma certa vantagem que é a simplicidade. Da mesma forma que você consegue comprar uma ação da Vale na bolsa, você pode ir lá e comprar uma BDR da Apple. Então, essa simplicidade e facilidade de gerenciamento das suas posições acaba atraindo os investidores. Uma desvantagem, no caso da BDR, seria a questão do imposto. Então, diferente das ações, que você possui uma isenção, caso você venda, por exemplo, menos de R$20 mil por mês com ganho, no caso das BDRs isso não existe. Então, independente do volume que você venda, caso você realize alguma operação com ganho, você tem que oferir imposto de renda. Então, isso é uma desvantagem das BDRs. Uma vantagem de se investir lá fora é que você tem um acesso também muito maior a teses diferentes. Então, a questão da liquidez se torna mais latente. Isso é um problema nas BDRs. As BDRs, apesar de terem melhorado bastante a questão da liquidez, e para o pequeno investidor isso não ser um problema, quando a gente vai buscar ativos específicos, né, uma gama maior de teses fora ali das grandes empresas, a questão da liquidez fica um pouco mais sensível. Então, uma desvantagem também da BDR é a liquidez, uma vantagem no investimento internacional é a liquidez e a gama maior de teses que você consegue acessar. Além disso, a questão do imposto de renda também é uma vantagem do investimento diretamente lá fora. A partir de R$35 mil de venda, por exemplo, né, no teto de R$35 mil de venda por mês, você tem a isenção do imposto de renda. Uma desvantagem do investimento internacional direto é a questão de taxas. Quando você vai fazer uma remessa de câmbio ali, você tem uma série de taxas ali que você acaba pagando para conseguir fazer esse investimento internacional. E além disso, a questão da declaração do imposto de renda também lá fora, né? Anualmente é necessário fazer uma declaração de imposto de renda em inglês, então tem também um trabalho adicional para o investidor, caso ele queira investir diretamente em uma corretora americana. Romero, para quem se destina, para que tipo de investidor e qual perfil de investidor se destina os investimentos internacionais? Pensando de uma forma mais ampla, primeiramente, pensando na questão da diversificação geográfica, o investimento internacional é importante para todo mundo. Todo mundo deveria ter uma partezinha do seu patrimônio fora do risco Brasil. Olhando a classe de ativo em um segundo momento, aí você consegue ter uma possibilidade para o investidor conservador que de repente quer investir lá fora em ativos mais conservadores, pode pensar em fundo de renda fixa, por exemplo, como alternativa. Para aquele que é mais agressivo, existe uma série de outros mecanismos para se buscar ações diretamente, índices de ações, futuros de ações. Então, existe possibilidades para todos os perfis, mas a alocação internacional como forma de diversificação de risco Brasil, ela é recomendada para todos. Romero, falando um pouquinho de investidores conservadores, moderados e agressivos, comenta um pouquinho sobre o portfólio de investimento visando investimentos internacionais. Normalmente o investidor agressivo ele vai ter uma predisposição maior a buscar ações internacionais. E normalmente até teses que normalmente estão fora ali do radar das grandes empresas, né? Então vai buscar teses bem específicas lá fora. Tem investidor que gosta de investir em urânio lá fora, por exemplo. Tem investidor que gosta de buscar empresas militares como forma de investimento internacional. Existe essa possibilidade. Normalmente o investidor mais conservador ele vai buscar ativos de renda fixa, que até, diferente do Brasil, lá fora você tem ativos que vão apresentar uma volatilidade maior em renda fixa também, pelo perfil dos ativos que o mercado americano oferece. Mas, novamente, assim, independente do perfil, existe possibilidade para todo mundo ter um grau de exposição internacional. E eu vi uma citação, em algum lugar eu vi uma citação sobre
essa questão de investimento internacional e perfil, que dizia que o agressivo é o investidor que tem todo o seu dinheiro alocado em Brasil. Esse é o cara agressivo, que está tomando um risco muito grande num país como o Brasil, né? Porque do ponto de vista do investidor internacional, quando ele quer tomar um risco maior, o que ele faz? Ele vai para o país emergente, ele vai tomar risco lá no país emergente. E para o investidor que tem todo o seu patrimônio alocado em Brasil, de repente essa pessoa está sendo muito mais agressiva do que ela seria se ela investisse um pouquinho lá fora. Se você gostou do conteúdo, curtam a página, se inscrevam no canal e até a próxima.